Vamos conhecer melhor este grande sucesso na Itália que é Lupo Alberto. E o meu convidado é o desenhista italiano Giacomo Michelon. Giacomo, grazie mille. Oi. Parliamo in italiano o portoghese? Parliamo italiano. Cosa facciamo adesso? Parliamo tutti e due, vamos falar em dois. Parliamo in portoghese, vamos falar em português, porque o Giacomo aprendeu muito bem o português, não é, Giacomo? Moro aqui no Brasil há 10 anos, mais ou menos. Já há 10 anos já Então, aprendeu, conheceu bastante do Brasil aí, do nosso idioma, e do Brasil continua desenhando as tiras do Lupo Alberto, que é este fenômeno editorial na Itália, um trabalho já 30 anos ao lado do Silver, né, que é o criador do Lupo Alberto. Exatamente, em janeiro vou fazer 30 anos de publicação continuada na revista do Lupo Alberto, que sai todo mês na Itália. Aliás, já beirando, essa aqui é a edição número 399, né? Já em outubro vai ser beirando 400. os 400 exemplares, né? Essa é uma das publicações com esse formato aqui, com 2 tiras por página, né? Um formato muito tradicional. É um formato na original, Itália, né? O formato original do Lupo Alberto. Silver, o autor de Lupo Alberto, que foi uma invenção dele para aproveitar do formato da página, que é em 4 strips, tradicional tipo francês. E então ele escogitou outra coisa para recuperar um pouquinho mais de página. E tive muito sucesso. Na Itália era um formato muito copiado, porque funcionava muito. Agora é um formato vintage, mas na época estava bem novo, não uma novidade, uma coisa diferente. Vamos contar um pouco a respeito desse personagem, né? O Lupo Alberto e a ambientação, né? Aliás, tem um universo de personagens muito interessante, né? Surgiu em 1973 como Fattoria Mackenzie, né? A Fazenda Mackenzie. Logo no ano seguinte, em 74, já passou a se chamar Lupo Alberto, sendo ele o protagonista das tiras. E o Lupo tem um universo de personagens ao redor dele, né? Como a Marta, que é uma galinha, a né? galinha, que é a o namorada Mosè, dele, que é um cachorro, não é? Bom, e muitos outros. Da fazenda. Né? Muitos outros personagens, né? Como definir o Lupo Alberto, né? Ele é um espertalhão ali, mas acaba sempre se envolvendo em confusões, né? Ele é um tipo, às vezes, ambicioso. Como é que você define o personagem? O Lupo Alberto é o clássico que quer ser principalmente independente, original e independente. Ele não quer ser comprometido com nada. A primeira coisa, ele não quer casar com Marta. É a eterna namorada dele, é uma galinha de boa família, que é lógico, o sonho dela é casar. Mas ele não quer. Mas no início, quando ele invadia o polaio, né, o galinheiro, era para roubar as galinhas. Para roubar a galinha. E ele acabou se apaixonando por uma delas, que é a Marta. Exatamente. Ele é um lobo diferente das outras. Ele é romântico, então ele Porque namora. como lobo, lógico, ele queria roubar as galinhas, mas aí ele se apaixonou pela Marta. Por Marta, ele vai fazer toda noite, tem que se inventar, escogitar um jeito diferente para passar a guarda do Mosè, que é o cachorrão grande, um pouquinho gordo, que bate sempre a ele, que é o trabalho dele defender a fattoria, porque ele ainda, no pensamento dele, que o Lupo Alberto vai ali para comer a galinha, né? E aí a Marta, ela logo se apaixona pelo Lupo Alberto ou demora um pouco? Desde a primeira strip do Lupo Alberto, já começa que ele já está namorando. Mas desculpa se falo um pouquinho Não, estamos todos entendendo muito bem. Mas ela continua morando na fazenda, no galinheiro, e ele mora no bosque, né? Exatamente. Ele mora no mato, perto da fazenda, e Marta mora na casa do pai. Ela é uma galinha de boa família. Ela continua morando com o pai, esperando o casamento com Alberto, que nunca vai acontecer. Ele engana ela. Ele sempre engana, sempre enrola ela, ele é muito romântico, tem uma ideia muito fantasiosa, então ele acaba namorando com ele. De quando em quando tem briga, lógico, mas vai sempre ele fugir do compromisso. Agora, tem outros personagens. Tem o Alcide,
também. Alcide, que é o porquinho o intelectual. Tem o Krug, né? Krug, que é um touro. Um touro, né? Touro, também tem que é muito sensível, ele é muito forte fisicamente, mas muito sensível, um ânimo gentil. O Ludovico, né? Que é um Ludovico cavalo, é o cavalo, né? que é um pouquinho doido, é o cavalo da fattoria. Glicerina. Glicerina, que é o páparo estúpido, é o clássico. Ele, a inspiração é, logicamente, o Pato Donald, mas é um páparo estúpido, não? Então dá para construir muita gag, muita piada, porque ele é fantasticamente estúpido. Como surgiu, como que o Silver criou o Lupo Alberto? Qual foi a motivação para a criação do personagem, com essa tônica aí, e com essa ambientação da fazenda também? Mas Silver era já ajudante de Bonvi, não? Criador de Sturmtruppen, de Cattivica e de muitos outros personagens. Então ele já trabalhava anos ali no estúdio de Bonvi. Ele queria, era um apaixonado de Pogo, não? Da strip americana. Ele queria fazer uma historietas com personagens da fazenda, porque ele saía do interior da Itália, Carpi, que é uma cidadezinha pequena, perto de Modena. Então ele conhecia muito bem a fazenda, galinheiro, tudo isso. E queria falar de história comum através de animais. Não? Só que quando ele trouxe pela primeira vez a trilha do Lupo Alberto per a editora da época, che era o Corriere dei Ragazzi, o direttore, vendo a storia, falou, nossa, ma questa storia, o personaggio mais atípico, mais engraçado è il lupo. Lobo, aqui, lupo em italiano, Lupo Alberto. Então falou, Silvia queria chamar a Fattoria Mackenzie, que é o nome da fazenda. Fazenda Mackenzie era o nome para ele da história. Ele falou, não, vai chamar... Para poder ambientar todos os personagens, seriam os Exatamente. personagens da Fazenda Mackenzie. Só que o Lobo se destacou, né? Ele Exatamente. é o principal, né? É o principal e virou Lupo Alberto, então Lobo Alberto, o nome da strip. Da tira, enfim. Bom, nós temos em publicação na Itália, né, alguns formatos, né, como dissemos, esse que é o formato original, clássico, tradicional, né? Temos também aqui a Lupo Magazine, né, que é enfim, formato revista, que aí mistura algumas reportagens e aí é temática. Por exemplo, o tema dessa daqui é comida, né? Então tem algumas reportagens, né, sobre culinária e as histórias em quadrinhos que seguem aí o tema, né, da comida. Da comida. A história, o título da história é Mano Santa, que tem no orelho Monsanto, no? Che è una multinazionale che mexe com a comida da gente, com agrotóxico, com tudo. A história, lógico, pode imaginar, na fazenda ele vai combater a intrusão de agrotóxico e de fertilizante. Esse aqui, o tema é as redes sociais, né? Exatamente. Esse outro aqui falando sobre sexo, né? Enfim. E ali o personagem amigo de Alberto Enrico, che è una tupera, che è un personaggio fantastico perché dá para falar de qualquer argumento. Ele tem todos o defeito pior de homem comum, casado, metade, frustrado, queria ser quel che ele não é, e qualquer coisa na história, per una piada de amigos no bar, ele escolhe de fazer o pornatore. A carreira dele, então, ele quer, procurando na internet qualquer coisa, intraprendere a carreira de pornatore. Só que ele é uma tupera, pequeno assim, pode imaginar. Ele não tem o porte para ser onde ele vai terminar. Uma estrela dos filmes pornô. Agora, teve uma polêmica aí que o Enrico teve uma história que ele se declarou gay. Teve uma polêmica em cima disso, é verdade? Da série, não é verdade, mas era uma da série histórica de Silver, quando ele ainda trabalhava sozinho.
que falou em cima do problema do gay, para o primeiro, na Itália. Lupo Alberto sempre fala em cima de temas sociais. Quer dizer, foi um gancho para falar do direito dos homossexuais. Exatamente, enfim, exatamente. Então, o Silver época, queria abordar o tema nas histórias. Exatamente. E na época ele jogou muito com Enrico, que começou a falar: eu não tenho medo, qualquer coisa, então eu sou viado. Começou a falar isso. E Lupo Alberto começou com toda essa vergonha, timidez, assim, a falar em cima disso. E foi muito bom, porque na época na Itália, era anos 70, estava muito fechado. Era um tema tabu, né? Um tema que não se falava. Agora, e é muito interessante porque o conteúdo do Lupo Alberto tem o humor, né? Tem as gags, as piadas, mas tem crítica política, crítica social, né? Essa é uma característica do Lupo Alberto na Itália, inclusive fazendo muita piada sobre a situação política, né? Então, as tiras, elas são muito atuais, né? Tanto é que o Giacomo me mostrava há pouco aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco algumas pranchas originais, o trabalho que ele desenvolve, né, os desenhos todos são feitos no Brasil, todos os em São Paulo originais, mesmo. ele trabalha no Brasil e envia lá para a Itália, né? E ele me dizia, isso daqui inclusive a história da edição do mês que vem. Eu falei, mas você não está atrasado, já não deveria ter enviado? Ele falou, não, nós trabalhamos com bastante atualidade, porque o Lupo Alberto aborda os temas da atualidade e principalmente os temas políticos. Como é essa questão e essa tradição na Itália do Lupo Alberto abordar os temas políticos? Sempre, não é que o Lupo Alberto é uma tira política, só que ele sempre falou, sempre está muito atento ao sentido da gente, do povo, aquilo que se fala no bar, que se fala na rua, a discussão na televisão, qualquer coisa. Agora, na Itália, no momento, tem um governo populista, racista, que está tudo contra o estrangeiro, contra os diversos. Então, dá para fazer muita história, muita piada, para ajudar a gente, pelo menos os leitores da gente, a entender qual que está certo, qual que está errado, a opinião da gente em cima disso. Sempre foi feito assim na história, mas fora do tema político também em cima do tema sociais, que vira tema político. Por exemplo, aqui eles falam dos zingari, né, que são os ciganos, né? Ciganos. E aí ele pergunta aqui, mas é verdade que eles roubam as crianças e depois comem as crianças, enfim. Então, existe aqui também aí uma crítica da questão da imigração, que é um tema muito atual na Tacira Itália. fala, porque, vamos falar, o ministro importante, Salvini, agora na Itália, no? Fala contro, diferente, o cigano, è un problema, o cigano ruba, o cigano fa isso. Então, aqui é Glicerino, o Pato, che è un personaggio stupido, então si presta a essere ingenuo, a fare cose ingenue, aqui o Mosè, o Gardão, o cachorro Gardão da fazenda, no? Então, ele está com o bastão aqui para proteger. Exatamente. Então ele fala, no? O Pato pergunta, no? Se ele viu do cigano andando, ma che coisa ele quer, este cigano, que está querendo, não? Ele fala, não, que ele quer viver sem trabalhar, que ele te hipnotiza, que tem que ficar de olho, porque te dá o malocchio, como se fala o malocchio em português? O mal olhado, né? O mal olhado, isso. Exatamente. Pode dar um azar, né? Um mal olhado. E depois a piada vem construída assim, ele pergunta, ma é verdade que ele rouba a criança? Ele faz, o mais audaz ele faz, o mais esperto. O Pato sempre pergunta, ma poi se ele come? Não, quem come a criança é... Nossa, mas você está fazendo, eu estou fazendo um discurso, uma conversa séria e você joga na política, não? Porque na política fala que o comunista comia criança, não? Ele fala que o cigano comia criança, não é verdade? São as piadas subentendidas aí, né, que são colocadas aqui nas tiras do Lupo Alberto. Muitas questões sociais. Aliás, o Lupo Alberto ficou muito famoso nos anos 90 pela campanha de prevenção à AIDS na Itália, né? Exatamente. Deu o que falar. O personagem ele foi escolhido, né, para a campanha nacional de prevenção à AIDS.
porque Lupo Alberto era um personagem na época o mais conhecido, o personagem mais popular entre o adolescente, o jovem e tudo. Então, o Ministério da Saúde da Itália da época escolheu Lupo Alberto para fazer um mensagem para o jovem, um quadrinho para comunicar como deveria ser a prevenção. No começo dos anos 90, o AIDS era um problema, ainda é um problema sério, mas morria a pessoa, não existia uma cura, então era muito importante. E pela primeira vez, com o linguagem que tem o Lupo Alberto, falou direito e falou pela primeira vez a palavra preservativo, que nunca ninguém falou na Itália ao público, porque é uma palavra que o Vaticano, a Igreja, o político bem pensante, Nós católico, estamos falando da Itália, um país com 90% de católicos, né? Na época, talvez lógico. até mais. Então, imagina o impacto, né? Se aqui no Brasil, às vezes, alguns temas já geram polêmica, né? Imagine na Itália, com a grande maioria católica. Na época, o ministro, que era o ministro da democracia cristã, então o ministro cristão, que era o ministro da instrução, falou, jamais o quadrinho vai entrar na escola, porque na escola, no Ministério da Instrução, não vai entrar a palavra preservativo, não se usa, não se fala, é qualquer coisa. Então, a gente viramos heróis da época, porque todos os adolescentes A polêmica adoraram. deu ibope para o Lupo Alberto. De verdade. Eu nunca poderia falar na época o trabalho, porque no restaurante, no bar, qualquer coisa, vai fazer um desenho, vai me fazer uma firma. Na época era assim. Olha, aqui nós temos também um material muito bacana, é uma coleção com as primeiras tiras, esse é o primeiro volume, né? Vai de 74 a 85, e olha só que interessante a evolução gráfica do personagem, né? No início, olha, as primeiras tiras do Lupo Alberto, né? E realmente era um estilo bem diferente, né? No início. 40 né? anos atrás. Nós estamos falando bem do comecinho. Aqui o próprio Silver. Sim, o próprio desenhava, Silver. né? Ele era autônomo. O Lupo Alberto mudou quando cheguei eu e também o meu colega. A partir de 1988, mudou e começou a virar uma pequena azienda. No? Antigamente era só Silver, um autor completo, escrevia, desenhava sozinho a tira do Lupo. Depois chegou um pequeno staff, algum roteirista, algum desenhista. Hoje c'è una squadra. Hoje tem um hoje time, tem um time para também, poder lógico. fazer o personagem, e o Giacomo lá na Itália sempre desenhando, e depois que veio ao Brasil continuou fazendo o seu trabalho daqui. Bom, os roteiros eles são feitos majoritariamente pelo Silver, mas também há colaboração de outros roteiristas. Silver faz né? o roteiro da plancha, que a gente chama de tábula autoconclusiva. Então, aliás, a história nós temos aqui... vai só, como mostramos antes, uma página só. Isso a maioria da roteiro, deste tipo de página, é de Silver. Olha só que interessante como o Silver envia para o Giacomo, como ele é um desenhista, então, em vez dele escrever, né, dele bater o texto, ele já faz aqui o esboço, manda, né, o storyboard. É parecido ao roteiro antigos de Sérgio Bonelli, quando escrevia texto. É verdade, uma coisa Assim. O Sérgio Bonelli também fazia algo parecido assim para dar ideia das cenas, e aí, olha, fazendo o comparativo, como que o Giacomo finaliza, né, faz ali todo o trabalho em cima então tá aqui o roteiro enviado pelo Silver, e a finalização, aí todo o trabalho feito pelo Giacomo. A maior parte das histórias, elas têm uma prancha, tem histórias maiores também, tem uma variação. Tem uma produção dupla, não? Uma parte são a plancha, que já chegamos a mais de 5.000, são 5.000 um pouco agora. Outra parte, a parte da história comprida, vamos falar história tipo Topolino, tipo Mickey Mouse, tipo Disney. São histórias de poucas páginas, até 40 páginas mais compridas. O desenvolvimento é diferente, lógico, porque na página autoconclusiva tem uma piada, é tudo construído por dar uma risada no final. A história ela tem uma trama, né? Exatamente, é mais complicada, mais né? complexa, pode falar de argumento diferente. Por exemplo, nós temos aqui uma HQ que foi roteirizada pelo
pelo cast, né? Que o público brasileiro conhece das HQs da Disney, né? E o cast fez o roteiro, né? A que nós o conhecemos, né? Como cast, e o Giacomo fez os desenhos, né? Aliás, aqui nós temos uma história a cores, né? Comumente sai primeiro em branco e preto e depois ganha uma versão colorida, como que vocês costumam fazer? Antigamente era tudo branco e preto, ou vamos falar que o público tradicional do Lupo Alberto gosta mais do branco e preto que dos cores, mas a história, a partir da, como se fala, da coloração digital, começaram a ser colorida porque todo mundo está acostumado a cores. É também um atrativo, a tira né? autoconclusiva continua branco e preto. Tem algum inserimento com computador, não? Dá para ver, não? Alguma elaboração feita depois, colocando casas, colocando algum item feito com computador, mas na computadora gráfica. E é isso você mesmo faz ou a equipe lá na Itália? Tudo é um trabalho. Você já manda tudo artesanal, pronto. Tudo pronto. Então a diferença é que o Giacomo faz o desenho e depois completa o fundo. É a mesma coisa que né? ver. Não, aqui não tem nada no fundo, não tem na casa, e depois eu Depois vou... você vai inserir, olha aqui, como está aqui o fundo no computador. Mas antes você fazia tudo na mão, né? Antes do computador, eu trabalho há 30 anos. Na Itália se fala nos tempos do Mulini Bianchi, não? Que é um comercial da Barilla, que aqui não existe. Mulino Bianco são biscoitos. Ah, o biscoito boníssimo, né? Boníssimo. Então, nos tempos antigos, a gente fazia tudo de mão. Ainda eu continuo, a maioria das planchas eu desenho manual. Poderia passar na tablet gráfica do computador. Não, e mais do que desenhar, ele faz também o letreiramento. Sim, né? Exatamente. E isso é muito interessante porque... É porque é o estilo de Silver, muito difícil escrever assim, não é tudo no estilo. Porque o problema, sendo uma tira autorial, tudo tem que ser feito do jeito do autor. Não pode, é lógico... Inclusive ele tem uma fonte dele, né? É? Ele tem uma fonte agora no tem computador. Uma fonte. Fonte própria do Silver. Mas a né? fonte é mais mecânica. Você vai comparar ali no Magazine, que tem a fonte com aquilo escrito à mão, eu gosto mais da escritura manual, porque é mais engraçada. Aqui, olha como que está regular, não? Dá para ver. Para mim é mais bonita, feita de mão. Muito mais bonita. Lógico que fazendo com computador isso tira muito trabalho, vai ser mais rápido, não? Mas manualmente é sempre melhor. O quadrinho é ainda um trabalho muito artesanal. O personagem Lupo Alberto é tão forte na Itália que ele é um dos líderes de merchandising, de produtos. Sim. Tem todo tipo de produto do Lupo Alberto, né, que já foi lançado, desde capas de caderno, balas, chicletes e roupas, enfim. É um personagem que tem um apelo muito grande com o público italiano, é um personagem, né, Giacomo? perguntando na rua do quadrinho italiano, Tex, o mais conhecido, depois é Diabolic, e depois poderia ser Zagor ou Lupo Alberto. Lupo Alberto, todo mundo conhece Lupo Alberto. É como aqui Mônica, falar. Todo mundo conhece a Mônica. Tendo leito ou não leito na tira da Mônica, mas todo mundo sabe quem é Mônica. Tem alguns formatos muito interessantes, né? Como esse aqui, que é um livro più grosso, né? Um tijolo barato, um tijolão, né? Olha só, com as pranchas inteiras, era né? um negócio de luxo, não? Quer dizer, tem produtos luxo. para vários públicos. É então, por exemplo, esse é um produto para uma leitura, né? numa viagem, aí prático para carregar. Esse aqui já é um produto de coleção, né? Enfim, já mais pesado, num papel especial. Aí você tem a revista, né? O Magazine, que tem as reportagens e também as tiras. Aí você tem a revista tradicional, nesse formato horizontal. Enfim, então, o Lupo Alberto, ele tem aí vários formatos editoriais para as bancas de jornais, livrarias, para o comércio online, enfim, tem toda... Ele se adaptou para todos os públicos. Tem que falar comércio online, tem poucos, porque Silver acredita ainda pouco
no internet. Ele fala é um garoto analógico. Então, na internet ele acredita pouco. O Lupo Alberto é muito presente em todas as Mas se livrarias. você entra na Amazon da Itália, encontra- todos esses, encontra principalmente muito. essas coleções Sì. aqui... No, perché o eu editore mesmo che já pubblica comprei. Lupo Alberto mexe Isso. com Amazon. Ma a gente não coloca direitinho. Não tem uma loja, que deveria ter uma loja direito também para comprar uma plancha, para comprar alguma coisa. Tem vários comerciantes. Não temos uma loja direita de Lupo Alberto que vende o produto Lupo Alberto. Isso não tem. Ah, você diz uma Tem loja sempre outro sujeito. oficial, outra... né? Uma loja oficial. Exatamente. Não Lupo Alberto oficial. Exatamente, não temos. Que é uma boa ideia aí para o Silver aí de abrir uma loja especializada aí, quem sabe, na Itália, né? E um grande sonho é trazer o Lupo Alberto ao Brasil, né, Giacomo? Que ele possa ser publicado aqui no Brasil. Lupo Alberto publicado em vários países, né? Na nossa vizinha Argentina, já foi até nos Estados Unidos, enfim, tem muitas, Grécia, né? Alemanha, França, Alemanha, enfim. Espanha, França. E seria muito bacana que ele Finlândia. pudesse chegar ao Brasil aqui. Aqui né? é uma história desenhada da Cavazzano. Cavazzano fez aqui? Olha só. Aqui é Lupo Alberto desenhado da Cavazzano, a roteiro é de Faraci, Tito Faraci e Artibani. Grande Tito Faraci. E Francesco Artibani, e o desenho são de Cavazzano. Olha que time bacana, hein? Você só citou gente Lógico, boa, o Lupo hein? Alberto é um pouquinho diferente, uma história um pouquinho, não vamos falar mais disneyana, mas é bem bacana. Sim, mas que bela homenagem, hein? Olha só, que bacana, hein? Você só citou gente boa. Francesco Artibani, grande roteirista da Francesco Disney. Artibani começou com o Lupo Alberto. Sensacional, né? E começou com desenhei muita o história Lupo Alberto. Eu tive o prazer de traduzir várias HQs dele da Disney, publicadas pela editora Abril aqui. O Tito Faraci, que é um roteirista multiuso, porque ele escreve para Diabolic, escreve para Disney, escreve para Bonelli. Que também não começou com o Lupo Alberto, né? mas no começo roteou, escreveu alguma história do Lupo Alberto. Vamos mostrar aí, o Giacomo vai fazer para a gente aqui um desenho do Lupo. Vamos ver como se desenha o Lupo aqui, Giacomo. Vamos colocar aqui a prancha aqui para a gente ver aí como é que você faz o Lupo Alberto. E aproveito para te perguntar o seguinte, você, lógico, todo desenhista tem o seu modo de trabalho, o seu ritmo de trabalho. Para você fazer uma prancha dessa daqui, você demora quanto tempo? Qual é a sua organização de trabalho? Então, o tipo de prancha, porque são piadas, o desenho é importante, mas mais importante é a história. E também são feitas no último momento, no último minuto, são desenhos muito rápidos. Então dá para fazer 2, 3 em um dia. Eu consegui, o meu recorde foi 8 em um dia só. 8, mas estava muito mais novo. 8 nas 24 horas, porque quando a gente fecha a revista são horários absurdos. Agora, normalmente, um desenho de outro tipo da história, que são mais desenhadas, é um dia de trabalho inteiro, até um pouco mais. Mas aí considerando a parte do computador também, ou finalização? Sim. Porque você tem que desenhar, mediamente, escanear. Exatamente, 2 ou 3 eu faço num dia. Sem Olha aí o Lupo sempre com esse olhar sarcástico. Exatamente. Ele sempre tem porque a grande diferença do quadrinho de Silva, de Lupo Alberto, é isso mesmo, que o personagem é como na vida real. Não existe o bom que é um santo, e não existe o ruim que é ruim, eu sou o vilão, e tem tudo de ruim. Sempre, qualquer um tem uma parte de bom e uma parte de mal. E o interessante é citar que todos esses personagens, que são os animais ali da Fazenda Mackenzie, enfim, eles se comportam como seres humanos, né? Eles são animais que se comportam como seres humanos, né? Olha lá, uma dedicatória especial ao Brasil. Tá aí o Lupo. Dedicar para o Thiago. Opa, esse especial vou colocar num quadro aí, olha aí. Feito aqui ao vivo durante o nosso bate-papo, durante a nossa entrevista aí. Lupo Alberto, que
Já foi também série animada, né? Teve aí tem temporadas duas séries animadas. produzida pela Rai, uma animação de extrema qualidade, exibida no horário nobre na Rai, que é a principal emissora de televisão da Itália, né? Repercutiu bastante, né, Giacomo, a série animada, né? Funcionava muito, funcionava. Só que a Rai, o problema da Rai é TV pública, não? Então muda o diretor, essa é a política que mexe com a televisão, não é como aqui no Brasil que a televisão são independente. Não? A emissora maior são independentes, então tem um empreendedor que mexe com... A maior parte dos canais no Brasil são privados, né? Nós temos os canais públicos, né? Como a TV Cultura, a TV Brasil, mas são os canais menores. Na Itália é o oposto, né? Então, tem uma como em outros países também, tem uma né? parte, como se fala, A Rai, ela é privada, pública. que é a Mediaset, Canale 5, Italia 1 e Rete 4, só que o dono, o Berlusconi, mexeu com a política, então viraram também o mesmo canais um pouquinho mexendo com a política. Isso é um pouquinho ruim, porque se a televisão tem que ser informação, tem que ser diversão, acho que deveria ser algo diferente da política, fazer informação com a política, mas não que quem é o dono da política, quem está governando na hora, vai mexer na televisão e sai só que ele quer. Na hora, e aí a série animada estava sendo exibida e acharam que o Lupo estava causando muito aí com as suas piadas políticas. Mudou a diretora. Cortaram o Lupo. Exatamente. Lupo Alberto também foi videogame, né? Teve videogame, né? Foi tudo. Com o Lupo Alberto, da camiseta até pijama, cueca, qualquer coisa. Realmente muito bacana. Vamos mostrar aqui um especial do Lupo Magazine, especial quadrinhos, né? Em que nós tivemos algumas participações especiais aqui, como por exemplo, Zagor, o espírito da Machadinha. Ciao Moreno Burattini, curatore di Zagor. Grande amigo Moreno Burattini, que também escreveu o Lupo Alberto no começo dos anos 90. Olha também só, Moreno Burattini, todos passaram pelo Lupo Alberto. Muito. E tem um Zagor aqui. E aqui a gente compara a távola original, a prancha original e a finalização, como explicou o Giacomo no computador. Aqui é o encontro com o Zagor. Depois nós temos um encontro com o Tex. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Que é muito difícil para mim desenhar texto, então é só na parte. Bom, que sacanagem. Você fez só o Dinamite, o cavalo do Tex. Exatamente. Ó, mas olha, o lettering de Bonelli, olha aqui, viu? Peste. Aqui tem encontro com o Mandrake, o mágico. Também. Olha aqui, tem também a Mafalda. Tem também Snoopy. Sturtropen, não sei se Sturtropen chegaram no Brasil nunca. Eu não sei se foi publicado em português, eu realmente não me recordo. Nós temos aqui também Disney, né? Exatamente. Olha aqui o nosso também professor Marvel, Pardal. Tem um pouquinho de Marvel aqui e tem o professor Pardal que foi dar uma ajuda nos inventos lá tem Manara, na fazenda, enfim, Milo Manara, espetacular, Milo Manara, realmente, né? Com as suas lindas mulheres. Enfim, um trabalho muito bacana aí do Giacomo Michelon como desenhista do Lupo Alberto. E estará no Festival de Quadrinhos de Limeira, que será um festival em homenagem aos 70 anos de Tex, né? E você, como bom italiano e bom fumetista, é também um apaixonado de Tex também. Vamos fazer uma conversa em cima do quadrinho italiano. Falar da sua carreira, falar do cenário do quadrinho italiano. Alberto, vou trazer alguma plancha para quem está interessado. Atenção, os originais, hein? Os originais estarão à venda lá durante o evento. Enfim, muita coisa bacana. Vai levar também posso fazer o câmbio, que agora o Brasil está na crise, também na Itália está na crise. Vamos fazer o câmbio real, euro, um a um. Não vamos fazer porque senão vai sair um preço muito caro, o preço que eu vendo a minha plancha na Itália. Então vamos fazer um a um, vai ser um bom negócio para um colecionador brasileiro, com a promessa que o dia depois não quero ver no eBay. Não já vai valorizar ali, vai vender depois ali. Muito bem, olha, muito bacana. Giacomo, muito obrigado aí pela presença, parabéns aí pelo seu trabalho. Mande o nosso abraço carinhoso ao Silver, a toda a equipe do Lupo Alberto
na Itália, né? E que você possa continuar aí fazendo esse trabalho e quem sabe nós teremos em breve aí o Lupo Alberto também publicado no Brasil aqui em língua portuguesa. Vamos torcer, perché eu estou aqui por isso, né? Grazie mille, Obrigado, Giacomo, grazie mille. arrivederci. Até Limera. no? Até Limera, ci vediamo Limera. a Limera. Grazie. Giacomo Ciao pra Michelon, todo mundo. Lupo Alberto, grande fenômeno dos quadrinhos italianos.